YouTube, vamos falar sobre a deliciosa bagunça que é o arquipélago de Sabaody. Eu tô há alguns anos meio que relendo One Piece, pegando ele do início e lendo ele devagar, ao mesmo tempo que eu tento ficar em dia. Tentar sendo a chave aqui, eu tô uns 20 capítulos atrás. E eu finalmente passei pelo arquipélago de Sabaody, e com isso pude reexperienciar o que eu considero um dos melhores arcos de One Piece. E estou aqui pra falar em geral porque eu acho isso, e como eu acho que o estilo de escrita do Oda funcionou nesse momento específico. Obviamente, spoilers de One Piece. Se você estiver vendo o live action e decidir, deixa eu ver aqui uma coisa sobre o mangá ou sobre o anime. Não. É muito na frente, é tipo um dos pontos de virada de One Piece. Enfim, o arquipélago de Sabaody é o começo da saga Marineford, que é a grande saga de guerra de One Piece, e é a saga que muda completamente o status quo da obra. One Piece funcionava de uma maneira até chegar nessa saga e depois funciona de outra maneira. Depois daqui deixou de ser apenas uma aventura. Com Sabaody sendo o começo dessa mudança, como exatamente esse arco consegue fazer essa transição de estilo de história? O que o Oda fez aqui? Muito simples. Ele começou o arco como qualquer outro arco de One Piece. Os Chapéus de Palha primeiro encontram o Duval, e é um bagulho muito cômico, porque, né, é o Duval. E aí a solução pra questão do Duval também é cômica, onde o Sanji só chuta o rosto do Duval o suficiente pra que o rosto dele mude. E aí o Duval é um cara cômico. E nisso tudo também tem o Hachi, que já tinha aparecido em história de capa, então a gente sabia que ele estava por aí. Porém, ver ele interagindo de novo com Chapéus de Palha é muito legal. Ver como a Nami mudou a visão sobre ele é muito legal. Nossos personagens de apoio são tão cômicos e pra cima e divertidos como geralmente são, ao mesmo tempo que eles têm algum tipo de profundidade, como geralmente é o caso. E aí a gente finalmente chega no arquipélago mesmo, e de novo, continua só sendo um arco de One Piece. Aprendemos sobre a ilha, aprendemos sobre o lugar, descobrimos como é que ele funciona. Essencialmente, estamos num arco normal. Um arco divertido, um arco leve, um arco de One Piece. É isso. Esse começo inteiro de Sabaody é algo que eu acho um pouquinho subestimado, não só porque eu acho o arquipélago um lugar muito interessante, em questão de ambientação e também das histórias que estão sendo contadas sobre o lugar, e o conceito inteiro de que você tem que revestir seu barco com alguma porra pra poder descer pelo arquipélago. E também a ideia de que a base da marinha tá ali do lado, isso também é interessante conceitualmente. Mas também porque é um começo normal, é um começo leve. Você não sabe que tá vindo, essa é a parte da graça. Porque a mudança da atmosfera do arco é progressiva e é bem legal. E não é nem que a atmosfera é mudada, é que temos ainda mais informações sobre Sabaody que mudam a maneira que você vê o lugar. Até certo ponto, quando eles estão explicando sobre o conceito dos supernovas e da ideia de que essa é a passagem pro novo mundo, me lembra mais que qualquer outra coisa aquelas ilhas de histórias de piratas, onde vários piratas se encontram e ficam no mesmo lugar ali, tendo seus conflitos e formando alianças, só que bem debaixo do nariz da marinha, o que é interessante. E aí, One Piece decide abordar uma das coisas mais pesadas e complicadas que ele já abordou, que é a questão de escravidão. Um pequeno adendo, história de piratas lidando com questão de escravidão é um bagulho meio complicado de se fazer, porque obviamente não só a escravidão foi uma questão da vida real, como todos nós sabemos, sendo um assunto bem sensível, bem delicado, a era da pirataria da vida real aconteceu nesse meio tempo de escravidão. Então tivemos bastante relações aí, e elas jamais foram agradáveis. Então pra One Piece, que é uma história de pirata que se passa no mundo fictício, decidir abordar esse tema, ele tinha que saber exatamente o que fazer. Por sorte, ele soube. É nesse arco que nós descobrimos que escravidão foi banida do mundo de One Piece. Só que, tipo, não muito. Foi bem mais varrida pra debaixo do tapete, porque os nobres do mundo ainda queriam ter pessoas sob seu controle. Mas nisso daqui a pouquinho. Queriam pessoas como posse. Então continuamos tendo leilões de escravos, só que um pouquinho escondidas. Mas só um pouquinho mesmo. Isso traz a ideia das marcas interessantes. Elas só são explicadas em Amazon Lily, mas já trazendo pra cá, escravos dos Tenryubito são marcados. Isso, em uma questão de conceito, já traz. Não, escravidão não foi abolida. Se você apontar pra marinha que esta pessoa aqui tem uma marca, eles não vão atrás do arrombado que comprou ele pra falar, não pode, escravidão é errado. Não, eles vão devolver o escravo. E isso é tudo no mundo onde, teoricamente, a população não concorda com o conceito de escravidão. Pelo menos da maior parte, né? Não é algo naturalizado, afinal, ela foi, entre aspas, abolida. Só quem tem o controle do destino desses escravos, no fim das contas, é o governo mundial. Considerando que a esse ponto já estávamos construindo bastante o governo mundial como antagonista da franquia, é uma maneira muito interessante de mostrar esse aspecto de maneira que faça sentido e que seja ainda mais cruel. Não importa os acordos que fizeram pra acabar com a escravidão, porque os nobres do mundo querem escravos. Então eles ainda vão ter de uma forma ou de outra e o governo vai protegê-los. E isso me leva pra aparição dos Tenryubito nessa história. One Piece não é sutil, isso pode ser algo positivo ou negativo, mas eu acho que nesse caso em particular é bem positivo, porque o Oda pode só mostrar o Tenryubito aparecendo, dando um tiro no cara e indo embora como se nada tivesse acontecido, usando um cara como montaria pra que ele possa só seguir. E absolutamente ninguém pode fazer qualquer coisa a respeito. De um ponto de vista de moral e de ética, é injusto. De um ponto de vista governamental, esse Tenryubito tá totalmente no direito dele, porque é aí que fica claro, a marinha e o governo mundial estão governando pra essas
pessoas, e não pra 99,9% da população de One Piece. Essas pessoas têm privilégios só por serem Tenryubito. Nós temos marinheiros gente boa em One Piece, inclusive já conhecemos alguns até esse ponto da história. Garp, Kobe, essa galera é de boa. Só que não é o ponto. O problema da marinha e do governo mundial é sistemático. Não importa se as pessoas individuais da marinha são boas, se as ordens que elas têm que seguir são ordens feitas pra acatar o desejo de uma parcela minúscula da população e pra fuder todo o resto. E tudo isso que eu falei agora só é muito interessante da maneira que é apresentado na história, e também é interessante fazer parte dessa história. Ai, nossa, lacração no meu One Piece! Não só são assuntos muito interessantes de ver debatido em mídia, porque eu gosto de ver coisas assim de forma bem feita, de forma responsável e que me faz pensar a respeito, como funciona pros temas e conceitos da história. Parece que antes a marinha era só injusta e malvada, mas nesse arco a gente entende como ela funciona. E isso faz ela ser pior do que ser só cartunescamente injusta e malvada. Mas enfim, saindo dos temas apresentados aqui e indo pra história em si, antes de irmos pro seu final, que é quando a merda atinge o ventilador e é muito interessante de ver, eu adoro que esse é o arco que inequivocavelmente apresenta Haki. A galera fala que o Shanks usou Haki do rei no primeiro capítulo, o que é verdade, porém isso meio que foi um retcon. Oda não pensou na ideia de Haki ali, gente, desculpa. E aí depois tem o mantra do Enel em Skypiea como o Haki da observação, o que sim, hoje em dia o mantra do Enel com certeza é Haki da observação, mas a maneira como eu vejo é que o Oda pensou nessa habilidade, a habilidade chamada mantra, e depois inseriu essa habilidade no conceito de Haki. Então sim, o Enel tem Haki, só que o nome da habilidade era outro, e acho que ele não planejou pra ser, tipo, as habilidades Haki, então Haki da observação ali no meio, não, era mantra, enfim, esse é debatível. O que também é bem debatível é a aparição do nome Haki em Giant, porque o Barba Negra fala que a recompensa do Luffy é muito baixa pro Haki que ele tem. Só que, tipo, não tinha nem despertado o Haki na época. E o que eu vejo dessa fala é só que Haki é uma palavra normal. Haki significa ambição ou determinação. Significa umas 35 coisas diferentes porque é japonês. Se você vê muitas scans e muitas traduções, se pá até algumas traduções oficiais, eu não posso confirmar ou negar isso aí, não colocam a palavra Haki quando o Barba Negra fala isso. Eles só traduzem normal, porque eu acho que era só pra ser uma fala normal mesmo. A recompensa do Luffy é muito baixa considerando a ambição dele. É isso, faz sentido. Mas aqui em Sabaody é onde ele, sem dúvidas alguma, colocou Haki na história, apresentou Haki como um conceito e fez com que Haki fosse realmente um elemento de One Piece. E a forma como ele fez isso foi muito legal, na verdade. A gente vê o Luffy sem querer ativando o Haki do rei contra uma vaca e todo mundo fica confuso, tipo, ué, que porra foi essa? Ele, sei lá, ela só dormiu, não entendo, nossa, que estranho. E aí depois a gente vê o Rayleigh usando isso em um grupo de pessoas. Isso que é o interessante. O nome ainda não é mencionado. Nós não sabemos o que essa coisa faz exatamente. Sabemos que as pessoas dormem só. Mas a gente viu o Luffy usando isso sem querer. E aí a gente vê um dos personagens mais fortes da história usando isso aleatoriamente pra desmaiar uma galera toda. Isso coloca na sua cabeça, ok, o que diabos é essa habilidade? Isso parece ser importante. Haki do rei é apresentado como uma coisa importante. Eu acho que mandaram muito bem nisso. E aí, a gente chega na cena do leilão. Luffy dá um socão num Tenryubito. E isso é muito legal e muito catártico e bom de ver. Nunca vou cansar de ver isso, especialmente no anime. Eu prefiro o mangá de One Piece em geral. Em Wano eles deram uma grande melhorada, mas eu não tô vendo todos os episódios também. Só que eu acho que essa pra sempre vai ser a minha cena favorita do anime. Ela melhorou a cena do mangá 3000%. O que faz essa ação ser muito interessante é que o arco inteiro estão falando, não encoste um Tenryubito, você não pode fazer isso. Algum almirante vai vir e vai meter a porrada em todo mundo, não façam isso. Só que nós somos os chapéus de palha. E contra a marinha é o que a gente faz. Lembra quando eles queimaram a bandeira da marinha em Enies Lobby? Isso é basicamente uma declaração de guerra, né? Teoricamente, pelo menos. E essa é a questão. Eles queimaram aquela bandeira, eles foram contra uma equipe de elite da marinha e tudo deu certo, foi tudo de boas. Então por que não iria tudo de boas de novo, né? Por que daria algum problema dessa vez? E eu gostei muito desse conceito de brincar com fogo e acabar se queimando. Eles iam mandar o almirante e eles mandaram o almirante, junto com os pacifistas. E a ideia da aparição do pacifista é muito legal. Porque primeiro, todo mundo acha que é o Kuma. Kuma já tinha aparecido, então beleza. E aí só durante o combate contra ele que, opa, não é isso não. Inclusive o Kuma tinha deixado eles irem mais ou menos em Thriller Bark. Então pra aparecer de novo e tentar prender eles, e aí ele só não fala nada, e aí do nada ele tem poderes diferentes, o que está acontecendo? É um pânico muito legal que vai crescendo. E esse pânico fica melhor ainda, porque precisa da equipe inteira, todo o bando, lutando contra esse pacifista pra conseguir finalmente derrotá-lo. E todo mundo tá muito exausto durante o combate. Todo mundo usou o seu máximo pra conseguir sobreviver a esse combate. E aparece outro. Esse tapa na cara é muito legal. E além dos pacifistas, aparecem o Sentomaru e aparece o Kizaru. E o Luffy tem que falar:
corre. A gente vai morrer aqui se ficarmos aqui. É claro que o bando teve dificuldade com os arcos até então. Só que com sua determinação e força de vontade, eles conseguem vencer no final. Esse é o arco onde isso não tem como acontecer. Esse é o arco de fomos muito fundo nisso aqui. Nós fizemos o correto, mas nós brincamos com fogo. Agora fudeu. Isso é uma virada que continua pros próximos arcos. Tipo, até chegar em Marineford. Todo mundo em Marineford é mais forte que o Luffy. Isso é muito interessante. Não todo mundo, mas vocês entenderam. O Luffy é peixe pequeno comparado com o resto do mundo. E a gente sente isso na pele nesse arco. É muito legal e é o momento mais, entre aspas, devastador de One Piece. Porra, o último texto do arco é: e os chapéus de palha foram completamente destruídos em Sabaody. Ler 500 capítulos pra chegar nisso é só genuinamente muito bom. É uma virada que te pega, especialmente quando você consome isso pela primeira vez sem spoilers. E essa é a questão. Eu acho que esse arco funciona muito melhor se você não souber o que acontece nele. O choque de caralho, a gente realmente perdeu. A gente perdeu e eu não sei o que vai acontecer em seguida. Porque é essa sensação que Sabaody te deixa no final. O que diabos vai acontecer agora? Fora isso, a apresentação de vários personagens novos são muito legais e muito interessantes, é muito bom. Saber mais sobre o Rayleigh, sobre a questão inteira do Roger, é muito legal. Essa é tipo a primeira vez que realmente temos um contato direto com o Roger. Não direto com ele em si, mas com a tripulação dele. Então temos mais algumas informações sobre o Roger. Em geral, Sabaody é um arco muito importante e além de ser muito importante, ele é muito bom. Ele é facilmente um dos melhores arcos de One Piece. E ele é o arco que fez a mudança em One Piece. Depois desse arco, One Piece nunca mais foi o mesmo. Enfim, o que vocês acham desse arco? Gostaram desse arco? Deixa nos comentários e fala qual é o seu arco favorito também. É isso, muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!